Carga cognitiva. Esse conceito, esse entendimento pode ser uma virada de chave na sua postura ao assistir uma aula. O entendimento de carga cognitiva pode te fazer evoluir muito mais no seu aprendizado. Talvez você esteja errando totalmente como se comportar numa aula fácil ou numa aula difícil. E essa aula vai ser bem esclarecedora sobre isso. Então, bora lá! Se você não me conhece, eu sou o professor Rafael Camargo, sou aqui do Química no Detalhe, seja bem-vindo e eu quero te ajudar muito na sua aprovação. Eu quero que você evolua muito esse ano. E uma das determinações para isso é você entender o conceito de carga cognitiva. Beleza? Então, já curte esse vídeo que ele vai ser essencial aí no seu estudo. Compartilha ele com quem você sabe que está precisando também melhorar nos seus estudos. Beleza, vamos lá. O que é carga cognitiva, professor? São todas as ações cerebrais que você está desempenhando durante uma atividade. Então, digamos que a atividade seja assistir a aula. Todas as ações que você está desempenhando cerebrais são cargas cognitivas. Vamos listar algumas. Então, você está, por exemplo, ouvindo o professor falar. Uma carga cognitiva. Enquanto o professor fala, você está tentando estabelecer algumas relações com outros conteúdos. Isso é muito importante, né? Agrupar conteúdos, relacionar conteúdos é o que mais te faz memorizar. Quanto mais agrupamento, melhor a aprendizagem. Então você está lá, o professor falando, você está ouvindo, uma carga cognitiva, tentando estabelecer relações, outra carga cognitiva. Aí você resolveu anotar o que o professor está falando ao mesmo tempo, outra carga cognitiva. Aí o professor tem um slide e você está tentando ver aquelas imagens, o texto, ler, outra carga cognitiva. Aí tem um barulho na sala lá fora e você toda hora se distrai olhando um pouquinho, tentando entender de onde vem aquele barulho. Mais uma carga cognitiva. Então você pegou toda aquela aula e distribuiu, por exemplo, em 5 cargas cognitivas. E você já entendeu que quanto mais cargas, mais difícil é para você se concentrar na explicação do professor. Vamos fazer uma analogia com carga da academia. Você vai fazer um exercício na academia. Se está muito fácil aquele exercício, é porque tem pouca carga. E aí não faz sentido você ficar fazendo aquele exercício que está muito fácil para você, não dá resultado. Assim como um exercício muito difícil, você está tentando fazer lá um exercício, nem mexe lá, porque tem tanta carga, ou seja, aquilo não vai dar resultado nenhum. Então no exercício fácil, você vai aumentar a carga, né? Lá na academia. E no exercício difícil, está muito difícil, tem que diminuir a carga. Isso dá para fazer uma transposição direta para a sala de aula quando você está assistindo um conteúdo, assistindo uma aula. Se a aula está muito fácil, você simplesmente ficar de braço cruzado ouvindo o professor é uma carga cognitiva muito baixa, porque você já sabe o que ele está falando. Então aquilo tem um resultado muito ineficaz. Na verdade, é uma perda de tempo. Compensa muito mais você sair daquela aula e fazer questões ou retomar outros assuntos que você tem dificuldade. Mas se você precisa e quer ficar naquela aula mesmo assim, para fazer mais sentido, você tem que aumentar a sua carga cognitiva. Então, além do professor estar falando, você pode fazer um mapa mental junto. Mas vai ficar mais difícil para me concentrar na aula. Sim, porque você aumentou a carga. Mas esse é o objetivo, já que a aula está muito fácil, dificultar um pouco. E aí você vai fazer alguma coisa que, obviamente, some na sua aprendizagem. Você vai fazer um mapa mental daquele conteúdo, ou seja, fazer o máximo possível de relações daquele conteúdo com outros, e isso vai favorecer a sua aprendizagem. E aí, de repente, a aula está muito fácil mesmo. Você pode fazer questões daquele conteúdo. Então, o professor está falando, você está fazendo questões, e aí, quando você ouve alguma coisa que o professor... Você fala, opa, isso é importante. Você para um pouquinho... verdade. E continua. Ou seja, numa aula muito fácil, você deve aumentar a carga se você realmente quiser assistir aquela aula. Agora vem a parte mais interessante. Pouca gente fala, poucos cursos conhecem isso, poucos professores conhecem isso, que é qual deve ser a sua postura numa aula difícil. Possivelmente você ficou assim pensando, a vida inteira você gastou energia pensando que numa aula difícil você deve anotar tudo que o professor está falando, porque é difícil, eu vou esquecer, e na verdade você anota tudo e lembra nada, aprende nada, anota tudo, aprende nada. Ou seja, numa aula difícil, você já percebeu agora que você precisa de pouca carga cognitiva. Se você for colocar muitas cargas cognitivas, o que vai acontecer? Vai aumentar o nível e você não vai conseguir se concentrar na explicação.
Então, se a explicação é difícil, se aquele conceito é difícil, tem que diminuir a carga. Ou seja, você não vai copiar basicamente nada. Talvez uma relaçãozinha ou outra, uma palavra-chave ou outra. Mas você vai diminuir o nível da carga. E você vai colocar todo o seu foco atencional na explicação do professor. Tá? Vai ficar hiper focado. Ah, mas tem muita coisa difícil, eu vou esquecer. Mas ao anotar, você não está prestando atenção no que ele está falando. Você não está criando agrupamentos, relações neurais, e aí você não vai aprender nada. Então, numa aula difícil, pouca carga. Vou colocar todo o meu hiperfoco na explicação. Se o teu professor tiver um pouco de conhecimento sobre isso, ele sabe que numa aula difícil, quanto mais relações ele fizer, melhor para o aprendizado do aluno. Afinal, quanto mais relações, melhor é o nosso aprendizado, mais aquilo fica memorizado. Então pensa assim, se o teu professor numa aula difícil conseguir pegar aquele conteúdo e relacionar com vários outros, colocar relações, cara, fantástico. Ele te ajudou demais. Ele diminuiu a sua carga porque você está ouvindo o que ele está falando e ele mesmo já está colocando os agrupamentos, as relações. Perfeito. Isso acontece aqui no Química no Detalhe. Então procure também professores que saibam disso, de que aulas difíceis precisam de muitas relações. E você, portanto, qual vai ser a sua postura? Foco, atenção na explicação. E deixa lápis, papel, ali a caneta ou o seu caderno de lado, talvez talvez uma anotaçãozinha ou outra até vai, mas só. Quando acabar a aula, você vai perceber que você aprendeu muito mais. Pegue uma folha em branco e tente resumir os pontos-chave daquela aula. Isso é muito importante também, esse Active Recall, que eu chamo de momento REM, né? Recordação, esforço e memória. Porque com isso você vai fazer uma recordação ativa, seu cérebro vai falar, opa, por que esse cara está se esforçando sem consulta para lembrar o conteúdo? Deve ser importante. Por que ele está se esforçando? Então, recordação, esforço. E quando seu cérebro vê que tem esforço, ele memoriza mais. Então, após a aula difícil, você pega uma folha e aí você escreve os pontos-chave daquela aula. Isso é uma técnica muito importante de estudo. Então, essa deve ser a sua postura numa aula difícil. Diminuir carga cognitiva. Diminuir o número de ações cerebrais que você vai desempenhar para aprender aquele conteúdo. Pouca gente falou isso, né? Te falei que esse vídeo seria muito útil. Agora, você vai perceber que nas próximas aulas, quando começar uma aula difícil, não importa qual seja a disciplina, você sabe que você precisa diminuir a carga, foco na explicação e torcer que teu professor faça o maior número de relações possíveis. Numa aula fácil, você pode aumentar a carga cognitiva, ou se está muito fácil, não precisa assistir aquela aula, obviamente. Curtiu o conteúdo? Então não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que também têm, por exemplo, vestibular pela frente ou algum concurso público, porque isso pode ser essencial na evolução dele e, consequentemente, na aprovação. Te espero numa próxima dica de estudo, numa próxima orientação de estratégias de estudo e até lá. Tchau, tchau.